Nós vamos, nesse instante, interceder pela família do nosso irmão, reverendo Daniel, que aprove o Senhor levá-lo para a glória. Nós sabemos que as nossas reações diante da morte, elas são realmente complicadas. É muito difícil você separar de uma pessoa que você conviveu, mas ao mesmo tempo é algo que as pessoas que não conhecem a Bíblia, não conhecem a Cristo Jesus, elas pensam que nós, dizendo a linguagem bem popular, né, viajamos na maionese. Porque ao mesmo tempo, como cristãos, apesar da morte ser algo dolorido, porque é o salário do pecado é a morte, mas ao mesmo tempo nós sabemos que também nós não vamos permanecer aqui para sempre. E às vezes a gente reage com a perda de um ente querido nesse sentimento, parece que acabou tudo, nunca mais eu vou vê-lo, acabou tudo, como se nossa vida se resumisse aqui. Mas aqueles que descansam em Cristo, como no caso do nosso irmão reverendo Daniel, a sua alma já está com Cristo na glória. O corpo que vai se desfazer ali na sepultura, ele vai ser ressuscitado na volta de Cristo. E é assim que a Bíblia ensina. Embora isso pareça algo assim de outro planeta, né? Algo incrível, mas é exatamente assim que a Bíblia ensina. Então, por um momento, nós temos a tristeza de uma separação, isso muito mais na vida da família, porque todos vocês acreditam que já perderam um ente querido, vocês sabem o que isso significa. É uma dor muito grande. Mas, ao mesmo tempo, há uma satisfação de saber que a vida não termina aqui. De saber que quando dermos o nosso último suspiro, não termina aqui. Há algo mais para ser vivido. E a gente tem esquecido disso. Até mesmo cristão. A gente está vivendo como a sociedade vive. Para nós, alegria e satisfação é só aqui. É esse momento aqui. Se perdermos isso, acabou. Não, não acabou. É como o apóstolo Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação nem pode se comparar com a glória que há por vir. E parece que a gente, como cristão, esqueceu dessa glória. Então vamos orar para que o Espírito Santo de Deus esteja consolando os familiares do nosso irmão reverendo Daniel. O nosso irmão já foi. Não podemos mais interceder por ele. Não podemos mais orar por ele, mas podemos e devemos orar pelos seus familiares, que aqui estão, a sua esposa, os seus filhos, que aqui estão, todos os seus parentes, que aqui estão, nesse momento tão difícil, tão delicado. Então vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos por esse dia e agora, especialmente nessa nossa oração, intercedemos pela família enlutada. A família do nosso irmão, reverendo Daniel. Deus tenha misericórdia de toda esta família, que agora, Senhor, estão nesse momento inconsoláveis por um momento, porque de fato esta separação momentânea, ela é dolorosa. Mas ao mesmo tempo, é como a nossa vida, como já foi dito, a nossa vida cristã é uma vida paradoxal. Ao mesmo tempo que nós sofremos a despedida de um ente querido, estando em Cristo, nós temos a certeza de que essa separação não é definitiva. E ó Senhor, console os corações desses familiares. Santo Espírito venha a enxugar deles as lágrimas e a consolar os corações, porque só o Senhor pode fazê-lo. Assim, Senhor, nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos orar agora ao Senhor, iniciando esse culto de adoração ao nosso Deus, adorando ao Senhor na sua santidade, como sempre nós fazemos aqui, todos os cultos. Nós sempre começamos com o chamado adoração. Eu gosto de enfatizar que a adoração, as nossas orações de adoração, veja, ela não contempla petições nenhuma, ela não contempla nada para nós, mas ela tem o objetivo de enaltecer ao Senhor,
Aí a gente fica, mas e palavras para enaltecer ao Senhor? De fato, o nosso vocabulário é bem pequeno. Mas graças a Deus que nós temos a Bíblia. E Deus se revelou também através dela. Aliás, é através dela que nós o conhecemos ainda mais. Podemos ter uma noção de próprio Deus até contemplando as obras que ele fez. Toda a natureza, tudo que é feito, podemos ter uma noção disso. Mas para conhecimento mais amplo, mais definido, nós só teremos aqui na Bíblia. Para conhecermos Cristo Jesus, é só aqui na Bíblia. Não tem como conhecer Jesus Cristo fora da Bíblia. Podemos ter algumas questões vagas aqui, algumas opiniões acolá, mas é na palavra de Deus que ele se revela como um Deus santo, justo, verdadeiro, um Deus que está no comando de todas as coisas. Então, sempre quando nós iniciamos o culto, sempre assim o fazemos. Ah, mas parece que todo domingo é as mesmas palavras. Sim, por mais que nós tenhamos condições de ter um vocabulário vasto, mas ainda é pouco diante da grandeza do nosso Deus. E se nós temos aqui à disposição as próprias palavras que Ele mesmo aqui dispôs a nós, por que não mencioná-las sempre? Porque se nós assim não o fizermos, nós também poderemos correr o risco de dizer aquilo que não está ao agrado do Senhor. Vamos curvar nossas cabeças, vamos adorar ao nosso Deus. Ó Santo Deus, adorado e exaltado seja teu santo e excelso nome. Bendito és tu, Senhor, que eras e que há de vir. Bendito és tu, Senhor, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Bendito és tu, Senhor, rocha, cidadela, socorro bem presente em toda e qualquer tribulação. Bendito és teu nome, Deus santo, justo, fiel e verdadeiro. Bendizemos a ti, assim com estas palavras que o Senhor mesmo nos ensina, através da Bíblia. E sempre, Senhor, assim deveremos fazê-lo, para a honra e para a glória do teu santo e excelso nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Convido os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, nós vamos ler o capítulo 44, o verso 6 a 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, nós vamos ler dos versículos 6 a 8. Vamos proceder então essa leitura. Como há um texto curto aqui, nós vamos proceder essa leitura de forma uníssona. Todos nós vamos ler esses 3 versículos que nós temos aqui na palavra do Senhor, Isaías 44, versos 6 a 8. Então vamos fazer a leitura desse texto. Assim nos fala a palavra do nosso grandioso Senhor. Vamos ler todos juntos? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim?
não há outra rocha que eu conheça. Amém. É muito instrutiva essa palavra aqui, testemunha, o nosso texto aqui. O povo de Deus, ele é uma testemunha do Senhor. Enquanto estivermos aqui, somos testemunhas do Senhor. Para confirmar aquilo que está aqui. Para deixar claro para as pessoas que não há outra rocha, não há outro Deus, não há outro refúgio além do nosso Senhor. E hoje pela manhã nós vamos meditar sobre esta questão. Cristo, o nosso refúgio verdadeiro. Não há outro refúgio, a não ser em Deus. Não há outro refúgio, não há outro. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos celebrar ao Senhor então, louvando ao nosso Deus, com o hino 28 dos nossos hinários, hino 28 dos nossos hinários, que tem como título Celebração de Nosso Rei. Hino 28 dos nossos hinários, que tem como título aí, Celebração do Nosso Rei. Louvemos e exaltemos ao Senhor com este hino. Celebração de nosso Rei sustentador, conforme o título aqui do nosso hino. Convido aqueles que puderem ficar em pé. Amém. Ainda em pé, vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Convido para estar nos conduzindo a Deus nesse momento de oração. Convido para que ore nesse instante o nosso irmão Pedro. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos por mais um culto que o Senhor tem concedido a nós, Pai. Muito obrigado pela vida de cada irmão que está presente aqui. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Abençoe todo o decorrer deste culto, Pai. A mensagem, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, para que a gente possa sair diferente de como entramos, Senhor. Seja com cada ato deste culto, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém.
diante desse grandioso Deus que aqui vimos nessas poucas palavras, né? No livro do profeta Isaías, a majestade desse Deus, essa majestade ela permeia em toda a Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse. Começamos a ter a noção da majestade de Deus através da narrativa da criação. Quem pode criar aquilo que nós, com os nossos olhos físicos, podemos contemplar? Quem pode criar algo assim tão fantástico, que fascina? Quando nós olhamos o universo ao redor, quando nós olhamos todas as paisagens, quem tem capacidade para formar isso? É óbvio que isso não veio através de uma explosão, veio através de uma coisa, de um acidente, de um acaso, ou que levou bilhões e trilhões de anos para serem formadas as coisas. Não. É pela força do poder de Deus, é pela palavra do Senhor. Assim o Senhor criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas. Então vê como o nosso Deus é infinitamente mais além do que nós pensamos e nós temos conhecimento aqui. Ele ultrapassa, como a própria Bíblia diz, Ele ultrapassa todo o nosso pensar, todo o nosso ser, Ele vai além. Nós temos um limite de compreensão e Deus vai além porque Ele é extraordinário. Ele é grandioso, como ele mesmo diz aqui através da boca de Isaías. Vocês vão me comparar com quem? Quem pode ser comparado a mim? Quem é aquele que pode e tem toda a capacidade, não apenas de saber de todas as coisas, até mesmo aquelas ocultas e futuras? Quem pode assim ter esse discernimento? Não há outro Deus além desse nosso Deus. E é diante dessa majestade desse nosso Deus que também sempre somos convidados a nos curvarmos na sua presença e termos a humildade de reconhecer: Senhor, Tu és majestoso e a sua majestade ímpar, incomparável, ela me assiste. Assiste a mim porque eu sou, Senhor, um pecador. Não mereço o Teu amor, não mereço a Tua graça, não mereço o Teu perdão, não mereço, Senhor, o Teu cuidado diante de mim. Mas a Tua graça, o Teu amor ultrapassa tudo isso. E se hoje eu tenho consciência de que eu sou alvo da Sua graça, Senhor, então estou na Tua presença para dizer-te, Senhor, perdoa os meus pecados e faze com que sempre tenha a consciência de estar diante de um Deus que cuida. Então é nesse momento de culto que nós também agora vamos mais uma vez curvar nossas cabeças e vamos passar alguns momentos em oração diante desse nosso Deus, confessando os nossos pecados. E após um pequeno período em oração, que nós costumemente chamamos de oração silenciosa, nós vamos então ouvir uma oração de forma audível. Qualquer irmão ou irmã vai orar de forma audível ao nosso grandioso Deus. Oremos. Pai querido, Pai amado, esta manhã reunidos, ó Pai, com o Teu povo, nesta Tua casa, nós, ó Pai, queremos Te agradecer pela Tua bondade, pela Tua misericórdia com as nossas vidas. Queremos Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, nos deste vida, vida em abundância. Pai amado, nós cremos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que nós, ó Pai, somos novas criaturas, mas, ó Pai amado, nós também ainda
temos a nossa natureza pecaminosa. E nós, ó Pai, nesta hora nós queremos estarmos, ó Pai, diante da Tua graça, diante do Teu trono, ó Pai, diante da Tua santidade, e nos colocar, ó Pai, de joelhos para Te pedir perdão pelos nossos pecados. Por aqueles pecados, ó Pai, que temos de estimação, que sabemos que é errado, ó Pai, sabemos que é pecado, mas mesmo assim, ó Pai, nós continuamos a estar pecando. E nós Te pedimos misericórdia por isso. Por aqueles pecados, ó Pai, que não sabemos, por aqueles pecados que temos cometido, muitas vezes involuntariamente, ó Pai, por falta de discernimento, nós pecamos contra Ti. E nós, ó Pai, viemos Te pedir perdão por esses pecados. Perdoa o Teu povo, perdoa a mim, ó Pai amado, para que possamos estar prestando um culto de louvor, de adoração ao Teu nome, que chegue, ó Pai, até o Teu trono de graça. Por isso nós recorremos, ó Pai, à Tua misericórdia. E nós fazemos isso, ó Pai, não porque merecemos, não porque, ó Pai, nós tenhamos condições para isso, mas porque Cristo morreu por nós na cruz. E é em nome dele que nós nos achegamos a Ti. Amém. Amém. Vamos abrir novamente a palavra de Deus no livro de Isaías. Voltamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 26. Isaías 26. Os irmãos vão acompanhar a leitura dos 4 primeiros versículos desse texto. Isaías, capítulo 26, do verso 1 ao 4. Diz assim para nós a palavra do Senhor: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Vamos celebrar o nosso refúgio, a nossa rocha, o Deus que sustenta, o Deus que cuida, o Deus que governa, o Deus que disciplina, o Deus que exorta, o Deus que conduz. Vamos louvar, vamos celebrar a esse Deus grandioso, através de louvores que expressam a nossa fé, que expressam a alegria de servir ao Senhor, que expressa a confiança, que expressa a razão da nossa existência. Convido então os irmãos que vão nos conduzir agora no louvor para louvarmos juntos cânticos ao nosso Deus, o único, a rocha. Irmãos, convido a todos a louvar conosco, aqueles que puderem ficar em pé.
aqueles que te louvam. Coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, veremos tua glória sobre nós. Nossa oração, Altíssimo,
participar da tua obra, vou cantar. Meu Salvador, da cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, pois sua cruz da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Irmãos, que a atitude de oração possamos louvar a Deus com esse cântico e que Ele seja mais em nossa vida
e o nosso eu seja o menor, né? Pelo nada, né? Pai, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos permitir estar em tua casa, louvar o seu nome, ouvir a tua palavra. Pai, não somos merecedores de nada e o Senhor mesmo assim nos permitiu saber do teu amor por nós, Pai. Fomos alvo do seu sacrifício para a remissão dos nossos pecados. E hoje estamos aqui, Pai, muito felizes. E, Pai, peço que o Senhor conduza o seu filho, Pai, pastor desta igreja, para instruir-nos, Pai, para falar mais da tua palavra, que os nossos corações estejam abertos para poder receber o que o Senhor tem para nós hoje, Pai. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Abram as Bíblias, o livro do profeta Isaías, capítulo 26. Livro do profeta Isaías, capítulo 26.
versículo que trataremos aqui, basearemos neste versículo, versículo 20 desse texto. Isaías 26, versículo 20. Assim diz para nós a palavra do Senhor. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconda-te só por um momento, até que passe a ira. Santo Deus, aqui está a tua palavra diante de nós, e nós rogamos, Santo Espírito, iluminação. Nos conduza como sempre o Senhor faz, conduzindo-nos à tua palavra que é a verdade. Abra os nossos ouvidos, que os nossos corações estejam também dispostos a ouvir, entender, refletir e praticar a tua palavra. Carecemos de ti, assim oramos, nos méritos de Jesus. Amém. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconda-te só por um momento, até que passe a ira. Estas palavras aqui são parte de uma canção. Nós ainda há pouco lemos os 4 primeiros versículos aqui, inseridos nesse texto. Aqui então é uma das formas que o povo de Deus aqui tem a consciência que haveria tempo de grande dificuldade. E se nós repararmos esse versículo 20, os versículos anteriores falam de tempos alegres e tempos festivos, mas também a noção para esse povo, a noção para todo o povo de Deus que há tempo de dificuldade. E aqui se previu o povo do Senhor que haveria esse tempo. Então aqui se prevê a punição que seria afligido ao mundo ímpio. Portanto, também aqui, para que o povo de Deus fosse consolado através desse texto e que eles soubessem e tivessem plena certeza de que a provisão, o refúgio, a segurança já fora solucionada pelo Senhor. E eles podem ter segurança e ter a certeza de que eles estão seguros em meio à tempestade. Esta passagem é uma palavra aqui em tempo oportuno ao povo de Deus. Em toda época, principalmente em época de calamidade. Nós vivemos um período de calamidade. Haja vista as notícias que temos tido aí nos telejornais. A gente vê a insegurança, a gente vê esse vírus que ninguém conhece, ninguém tem como controlá-lo, e a gente vê tudo acontecendo diante dos nossos olhos. Então a gente vive em um tempo de calamidade. E a palavra de Deus é interessante que ela sempre deixou isso claro para o povo. Olha, haverão tempos difíceis, tempos de calamidade, tempos difíceis, e é nesse sentido que nós temos aqui e vamos refletir nesse texto aqui. É um tempo de calamidade iminente, por isso esta passagem é um momento oportuno para nós, povo de Deus. E é difícil a gente também determinar a que tempo essa indignação o profeta aqui se refere. É difícil a gente determinar. A profecia ela é dada no início do reinado de Ezequias, quando ainda muita destruição sobreveria sobre Jerusalém. A invasão de Senaqueribe, o rei da Síria, poderia ser que esse texto aqui fale a esse respeito. A invasão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e também o cativeiro de 70 anos ainda não havia afligido ao povo de Israel. Pode ser que esse texto se refira a isso. Pode ser também a invasão dos romanos, na qual Jerusalém ela foi destruída e os judeus foram dispersos pelo mundo inteiro. Pode ser também que pode se remeter a isso. Em todas essas iminentes indagações,
a palavra de Deus ao seu povo foi para que se escondessem em seus aposentos, no refúgio em que ele lhes havia designado, até que a ira passasse. Até que a ira passasse. Irmãos, atentemos também para uma grande realidade nesse texto aqui. Há uma consideração que a gente também deve fazer, pois esta profecia também se refere à grande tempestade da ira de Deus que ainda trará sobre esse mundo que nós vivemos, antes que o fim venha. Abra sua Bíblia comigo aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Veja só os versos 7 a 10. Acompanhe comigo aí a leitura. Versículos 7 a 10. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 10. Olha o que diz a palavra de Deus. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, naquele dia terrível de tribulação, que a não ser que fosse encurtado pelo Senhor, nenhuma carne iria sobreviver. A volta do Senhor vai ser um juízo tremendo. E se não for por causa dos eleitos, esse período de justiça, de ira, ele será encurtado aqui. E o Senhor vai guardar todos os seus, até que a ira passe, até que a tempestade passe. Assim como ele fez lá no caso de Noé, no dilúvio, guardou toda a família de Noé na arca, seguro ali dentro, aquela família estava ali seguro, até que a tempestade passasse. Como na destruição também dos primogênitos no Egito, o Senhor também guardou em segurança todos os que estavam em sua casa, aqueles que haviam aspergido sangue nos umbrais das portas, todos eles ficaram seguros até que a ira passasse. Estavam ali em segurança em suas habitações. Assim, na última tempestade que cairá sobre esse mundo, Deus vai reunir todos os seus eleitos, todo o seu povo em segurança, dizendo o seguinte: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconda-te só por um momento, até que passe a ira. E, irmãos, o que temos de aprender a partir desta passagem aqui é uma coisa muito simples. É muito simples. Em todos os tempos de calamidade, Deus nos ordena e as nossas famílias a encontrarmos refúgio em Cristo. É isso que ele nos ensina. Em todos os tempos, e até em tempos que estamos vivendo aqui, em tempos de calamidade, nós devemos encontrar refúgio no Senhor, nós, a nossa família. Não há outro refúgio a não ser o Senhor. Em outras partes da Bíblia, Cristo, nosso Senhor, ele é comparado a um esconderijo contra o vento. Isaías capítulo 32, versículo 2, você pode conferir. O Senhor também ele é comparado como uma torre forte. Provérbios 18, 10. O Senhor é uma torre forte, ele é um alto refúgio, o Salmo 18, versículo 2. Mas a comparação que nós temos aqui, nesse texto, ela é bem diferente. Aqui o Senhor, ele é comparado ao nosso próprio quarto com a porta fechada. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconda-te por um momento, até que passe a ira. Cristo, ele é o nosso próprio quarto com a porta fechada, em muitos aspectos, mas vamos enumerar pelo menos 2 aspectos aqui.
há segurança nele, há segurança em Cristo. Em tempo de aflição, qual lugar que mais desejamos estar? Se a gente estivesse na rua agora, está caindo os primeiros pingos de chuva, vamos imaginar aquela tempestade, aqueles raios, aonde mais nós gostaríamos de estar se estivéssemos na rua? Na nossa casa. Não vejo a hora de chegar em casa. É aquela sensação de segurança. É aquela sensação de que o perigo está lá fora, mas você na sua casa, você se sente seguro. É uma sensação que todos nós gostaríamos. E Cristo, meus irmãos, Ele é essa segurança. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso abrigo. O que nos diz lá Romanos 8:1? Vamos ler o que nos diz Romanos 8:1, aqui na palavra de Deus. Vamos observar o que temos nessa palavra aqui, Romanos capítulo 8, versículo 1, do nosso texto. Olha só: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo, nosso lugar de segurança. Ele é segurança para nós. E Cristo também, em Cristo, além de termos segurança, nós temos sossego, nós temos descanso. Pode parecer até complicado isso e difícil de assimilar, mas não é. Em Cristo, quando nós nos refugiamos nele, quando nós buscamos a Ele, quando nós estamos com Ele, próximo dEle, querendo estar com Ele, nós também podemos desfrutar aqui descanso. No mundo nós olhamos aqui para a agitação, a preocupação das coisas, de tudo que está acontecendo, a preocupação dos negócios, todo esse frenesi, toda essa correria. Mas quando entramos no nosso quarto e fechamos a porta para o mundo, tudo é tranquilidade e paz. Cristo, Ele é a nossa segurança. Cristo, Ele traz tranquilidade. Cristo, Ele dá paz. E irmãos, exatamente assim é o Senhor Jesus. Nele o cansado, ele está em repouso. Temos repouso e segurança para sempre. Veja bem, nossa casa é um refúgio de prontidão, um lugar de fácil acesso. A nossa casa fica próximo de nós. Assim também é Cristo Jesus. Ele é um Salvador de prontidão e não de longe. Vocês já ouviram muito essa frase, né? O nosso Deus é um Deus de perto. E exatamente é assim. Assim como o nosso lar é próximo de nós, o nosso Senhor também é um Deus de perto. O nosso Senhor está perto de nós. Ele está próximo de nós. Ele não está longe de cada um de nós. Ele está próximo de nós. Este é o refúgio para o qual o Deus, nosso grandioso Deus, ordena ao seu povo fugir. Esse é o refúgio. Em cada tempestade. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconda-te só por um momento, até que passe a ira. Jesus é um refúgio todo suficiente em cada tempestade. Creia nisso. Confie e se aproxime, se refugie em Cristo. Entra, povo meu, nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconda-te só por um momento, até que passe a ira. É verdade que essa palavra aqui é principalmente dirigida ao povo de Deus, ao povo que já está escondido em Cristo. Mas Cristo, Ele é livre para qualquer um. Cristo está de portas abertas, ou melhor, de braços abertos, para receber a qualquer um que se aproximar dele, a qualquer um que buscar refúgio nele. Ele é um Salvador que está sempre fazendo o convite: venha, entra neste quarto, se refugie. Irmãos, em tal tempestade da providência, Cristo, Ele é um refúgio completo. E embora os filhos de Deus, em tais momentos, mesmo os filhos de Deus parecem estar em dúvida, risco, porque não sabem o que pensar, eles não sabem para onde fugir, ainda assim, eles podem ouvir a palavra de Deus acima da tempestade.
E nesses tempos em que nós estamos vivendo, tempos de calamidade, tempos de pandemia, o Senhor ainda está dizendo ao seu povo: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconda-te só por um momento, até que passe a ira. Assim como o nosso próprio quarto, com as portas fechadas sobre nós, é o lugar aonde temos sossego e descanso. E a tempestade, ela pode se enfurecer aí fora, e nós não vamos senti-la. O mundo pode estar chorando, agonizando aí em alta voz. Assim, nós não ouviremos. Assim, o Senhor Jesus é um refúgio perfeito para o crente em todas as tempestades. É um convite para todo o povo de Deus a confiar no Senhor. E, irmãos, tem muitas pessoas que tendem a pensar que o único bem em esconder-se em Cristo é salvar as nossas almas, de forma que quando um pecador desperto se esconde no Senhor, ele encontra o perdão de todos os pecados e paz com Deus. Porém, mais nada. Mas veja, irmãos, a Bíblia mostra que há muito mais em Cristo. Há muito mais em Cristo. Que bênção, que graça, que maravilha sermos reconciliados com Deus, temos segurança no Senhor, mas há muito mais. Abra a tua Bíblia agora aí no Salmo 34. Salmo 34. A Bíblia mostra que há muito mais em Cristo, de modo que quando nós nos escondemos nele, nós somos salvos de todas as angústias nesse mundo. Olha aí o Salmo 34. Olha aí o versículo 4. Algum irmão ou irmã pode ler para nós em bom tom aqui o versículo 4 do Salmo 34. O que diz aí? Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Amém. Versículo 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Versículo 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém. Como povo de Deus, temos conhecimento disso, temos a certeza disso. É muito mais do que a gente imagina quando a gente encontra refúgio em Cristo. E a palavra de Deus está sendo clara aqui. Não há tribulação, não há tempestade na vida, não há a qual o Senhor não possa nos dar paz, alívio, tranquilidade, segurança, certeza. Irmãos, isso é muito sério. Nós devemos, como cristãos, exercitar a nossa fé. Esse texto aqui não é apenas de um servo lá do passado que experimentou isso em sua vida e agora essas realidades não podem ser realidade na vida da igreja no tempo que nós vivemos. Essas realidades podem ser desfrutadas para todos aqueles que se aproximam em Cristo, que vá até Ele. A razão é simples. Quando nos escondemos em Jesus, o Deus de provisão torna-se o nosso Deus e Pai, e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Até a Covid-19. Todas as coisas cooperam para o bem. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós sabemos que nosso bem eterno está seguro. Irmãos, exercitemos a nossa fé, confiemos no Senhor. Olha aqui o que temos no texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, que diz assim para nós: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E ainda nós temos a palavra do apóstolo Paulo, como nós meditamos aqui domingo passado, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar, eu posso superar todas as coisas naquele que infunde a sua força em mim. Veja, meus irmãos, por que deveríamos, como povo de Deus, estarmos desencorajados nesse tempo de peste,
nesse tempo de pandemia, nesse tempo de calamidade. É a frase que mais nós temos ouvido. Aí quantas pessoas estão lá moribundas, estão ali tristes, cabisbaixas, desanimadas. Irmãos, como povo de Deus, se eu tenho a convicção de que eu sou alvo da graça de Deus, se eu tenho a convicção que Deus é o meu refúgio, como eu posso, como servo de Deus, me entregar a isso, me entregar ao desespero? Será que eu não confio nesse grandioso Deus? Veja os versículos que ainda lemos no Salmo 34. Como é que eu posso estar desamparado, me sentir assim tão desamparado, tão desesperado? Por que estar abatido, como se Deus estivesse cobrindo-nos com a nuvem da sua ira? Essas nuvens, elas podem ser de algumas gotas da ira vindoura de Deus sobre o mundo. Elas podem ser como os primeiros pingos de chuva. Mas para nós, elas falam na linguagem do amor. Deus quer que nós nos escondamos mais profundamente em Cristo. Ele quer cada vez mais nos ver separado do mundo. Por isso aqui, o nosso texto: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconda-te por um momento, até que passe a ira. Nós nunca conheceríamos a bênção da nossa casa, o quanto ela é importante para nós, se não existisse aquele vento forte, aquela chuva forte, aquelas tempestades fortes, aqueles raios fortes, os perigos que a gente vê por aí, nos assaltos, enfim. Nós nunca conheceríamos a bênção, quanto o nosso lar é importante para nós, se não houvesse essas questões. É exatamente assim, meu irmão. Você não conhece a bênção de tal quarto em Cristo, se não houvesse enfermidades, se não houvesse aí escuras e eminentes providências para fazê-lo viver mais em Cristo, se voltar mais para Cristo, ter mais fé em Cristo Jesus, ter mais confiança, mais alegria nele, mais disposição nele. Irmãos, que cada gota da ira que cai em torno de nós fale com um novo poder a nossa alma, dê a nós a luz, a fé para a qual nós nos apegaremos a Jesus. Deixemos que cada suspiro que ouçamos seja como a voz de Deus dizendo para nós: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos. Mais duas observações aqui nesta passagem. Esta passagem ordena que nos escondamos em Cristo, e não isoladamente, não de forma isolada, mas em famílias. É interessante isso. Na libertação que Deus operou lá por Israel no Egito, ele ensinou esse princípio. Pois ele não reuniu o povo de Israel em alguma torre forte, longe, alta e segura, para que eles pudessem estar seguros. Mas o que ele ordenou ali? Ele ordenou que cada família ficasse dentro da sua própria casa, apenas aspargindo sangue nos umbrais das portas, até que a ira passasse. O que ele orientou Noé e a sua família? Fica aí dentro. Ele fechou a porta da arca, e ali eles ficaram na arca, até que a ira passasse. Mas Noé não estava sozinho, ele estava com a sua família. Assim também como ele fez no caso de Raabe e todos os seus parentes. Disse para Raabe e todos os seus parentes: fiquem aí até que a ira passasse e eles fossem salvos. Irmãos, Deus ainda é o Deus de famílias. Ele ainda quer que as famílias inteiras sejam salvas. Ele diz assim, as palavras diante de nós: vai, povo meu, entra nos teus quartos. Não cansemos de interceder, de adorar ao Senhor em família. Não cansemos de interceder pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa parentela. Não esquecemos disso. Irmãos, famílias inteiras precisam ser salvas. Famílias inteiras estão em perigos de inferno. Oremos, clamemos a todo instante pela nossa parentela. Clamemos ao Senhor.
Outra observação aqui também, irmãos. Os perigos aqui estão expostos, os crentes aqui, eles são todos passageiros. Todos os perigos, tudo que está acontecendo, isso é passageiro. Deus diz no nosso texto: esconda-te por um momento, até que passe a ira. Foi assim naquela noite lá no Egito. Deus feriu os primogênitos ali, era apenas por uma noite que eles deveriam estar escondidos em sua casa. Foi assim na destruição de Jericó. Raabe e a sua parentela ali escondeu-se ali por 7 dias, até que passasse o perigo. E justamente, irmãos, assim os problemas dos crentes agora são pior, mas é um curto período. Por Paulo diz lá, a nossa leve e momentânea tribulação e também a ira que há de vir sobre o mundo, ela será por um momento e será breve. Então tudo que está ao nosso redor, tudo que está acontecendo, irmãos, é por um breve período. Parece que é algo infinito, mas vai acabar. E mesmo quando o Senhor Jesus voltar, toda a sua ira derramada nesse mundo aqui tenebroso, todo esse período será por um curto período, mas vai passar. As tribulações temporais são apenas por um momento. Essas tristes doenças que nós estamos vendo aí, pandemia, calamidade, tudo que a gente estamos vendo aí, não vai durar para sempre. Um pouco de tempo e este corpo será passado do poder da dor para lamentar isso. Um pouco de tempo. Irmãos, vivamos apenas alguns anos aqui na fé, perseverantes, e nós vamos viver o restante na glória, ou nós não acreditamos nisso? É por um momento, pois esta leve e momentânea tribulação, povo meu, entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti, esconda-te só por um momento, até que a ira passe. Olha aqui esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. 2 Timóteo 2,12. Olha só esse texto aqui, 2 Timóteo 2,12. E diz assim: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Perseveremos nesse tempo. É só por um período, até que passe a ira. Então que nós estejamos no nosso quarto, Cristo Jesus, o nosso refúgio, escondido nele, buscando ele, até que passe a ira. E essas coisas aqui serão por breve tempo, não será para sempre. A ira no último dia também será por um momento. Dias de ira estão chegando, meus irmãos, mas as pessoas não estão dando conta disso. Parece que até mesmo nós, como igreja do Senhor, não estamos dando conta disso. Dias de ira estão chegando. O mundo não sabe nada disso, as pessoas não querem saber nada disso. E olha só que interessante, e se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, por causa dos eleitos do Senhor, esses dias serão abreviados, para que sejam feitos com um pouco de tempo. Se esses dias da tribulação serão em nossos dias, eu não sei. Eu não sei quando vai ser, pois nós não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá, mas ele virá. Mas uma coisa eu sei, que não há segurança nem para outra noite, para qualquer alma que não esteja escondida no Salvador. Não vai haver segurança, não vai haver segurança nenhuma. Se alguém deitar em sua cama esta noite fora de Cristo, o Filho do Homem pode vir antes da manhã. A quem não estiver em Cristo tem a eternidade reservada aonde? Aonde é choro e ranger de dentes, ou seja, no inferno. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas, irmãos, crentes em Jesus,
Se vocês estão escondidos na rocha, então permaneça nele. Permaneça no Senhor. Enquanto o céu escurece ao vosso redor, esconda-se mais profundamente em Cristo. Isso é apenas por um curto período, uma nuvem sombria, escura. Mas isso é por pouco período, por pouco tempo, até que a gente possa contemplar o oceano da glória infinita do nosso Deus. Permanecei nele para que quando ele se manifestar, vocês tenham confiança, não fiquem confundidos diante dele na sua vinda. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconda-te só por um momento, até que passe a ira. Que Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu amor. Amém? Santo Deus, somos exortados nesta canção aqui registrado em Isaías. O povo é alertado naqueles tempos de que dias difíceis sobreveriam. Dias de ruína, dias de calamidade. E não é diferente para nós hoje, que estamos neste mundo. Nada mudou. A tua palavra ainda continua a nos conscientizar. Dias difíceis virão, sobrevirão, momentos de calamidade, momentos de dúvidas, momentos de incertezas, momentos de dores, nos acompanha, mas todas estas coisas, elas não serão para sempre, é por um curto período, embora nós tenhamos a tendência de imaginar que isso nunca vai passar, que as coisas ruins nunca passarão, isso é por pouco período. E Senhor, também nos dê a plena consciência de que naquele dia especial, quando o Senhor derramar toda a ira contra esse mundo que ignora a tua palavra, sobre esse mundo que desdenha do evangelho do Senhor, esse dia será dia difícil, será dia de aflições terríveis, mas o Senhor esconderá todos os teus eleitos. O Senhor é refúgio. E o Senhor continua falando. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas. Esconda-te só por um momento até que passe a ira. Por causa do teu povo, dos teus eleitos, esses dias serão abreviados, Senhor. Que tenhamos esta consciência, que nós que estamos agora nesse momento de pandemia e de incertezas, corramos a Ti, Jesus. Se nós cantamos aqui, se nós oramos, se nós lemos a Bíblia, se nós meditamos na Tua palavra, Senhor, faze com que nós exercitemos a nossa fé, confiamos no Senhor. Faça com que nós olhemos para o Salmo 34 que mencionamos aqui, e acreditemos em cada palavra expressa ali. Como diz a tua palavra, o Senhor livra aqueles que se aproximam de ti, pois o Senhor livra cada servo do Senhor, livra de todas as tribulações. De todas as tribulações. Senhor, é por breve tempo que nós consigamos vislumbrar assim, exercitando a nossa fé, sabendo que a tempestade ela não vai durar para sempre, sabendo que as dores e as dificuldades nesse mundo que vivemos não vão durar para sempre, sabendo que quando o Senhor voltar, dia de infelicidade para todos aqueles que rejeitaram a Ti, mas dia de alegria para todos aqueles que se esconderam em Ti, buscaram a Tua face, glorificaram o Teu santo e excelso nome. Seremos livres completamente deste mundo tenebroso. Teremos um corpo completamente renovado e glorificado. E assim viveremos eternamente na glória. Mas enquanto estivermos aqui, ouçamos a Tua palavra, Santo Espírito. Povo meu, entra nos teus quartos
e feche as tuas portas sobre ti. Até esconda-te por um momento, até que passe a ira. Como teu povo, busquemos refúgio em ti, Jesus. Perdoa os nossos pecados, assim oramos nos méritos de Cristo. Amém. Irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino 137 dos nossos hinários. Hino 137 dos nossos hinários. Abrigo no temporal. Hino 137 dos nossos hinários. Abrigo no temporal. Louvemos ao Senhor com esse cântico, que diz: rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação. Os que puderem ficar em pé. Rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante, firme, amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação. Refaz as forças da vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação. Adorador singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação. Fiel, eterno e salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus Pai Criador, as consolações, as orientações do Santo Espírito sempre nos acompanhe. Israel do Senhor. Amém, 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 Senhor. Amém. A igreja pode assentar-se. Amém. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade, por esta manhã, por este culto. Agradecemos a todos aqui que estão presentes e continuemos a orarmos uns pelos outros e a família de cada um continue sendo amparada e fortalecida na força do Senhor. Como diz a palavra, irmãos, Cristo é o nosso refúgio.
Povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Por um momento, aguarde por um momento, até que a ira passe. Nós não sabemos qual vai ser o nosso tempo aqui, neste mundo aqui. Não sabemos quando o Senhor vai nos chamar. Uma coisa é certa, nós temos uma eternidade para viver. E uma eternidade para se viver na presença desse grandioso Deus, que tem cuidado de nós. E mais, nada pode nos assustar, nada pode nos separar desse amor. Nós estejamos sempre atentos a isso e exercitemos a nossa fé nesse nosso Deus, que é um Deus de toda consolação. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu amor, esteja sempre ao vosso lado. E eu estava esquecendo, só relembrando aqui, que às quartas-feiras nós voltamos aqui na igreja já de forma presencial. E às sextas-feiras também, reunião de oração aqui na igreja. Então, se você puder vir, venha e vamos orar juntos, meditar na palavra de Deus juntos. Amém.